Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, dando prosseguimento às palestras virtuais de nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje vamos estudar a passagem evangélica intitulada O Óbolo da Viúva. Façamos primeiro a nossa prece. Jesus, Mestre amado, neste momento em que uma vez mais vamos estudar o teu Evangelho, as tuas lições sublimes, nós rogamos, Senhor, o teu amparo, a tua assistência, o auxílio de nossos benfeitores espirituais, para que consigamos compreender cada vez mais, de uma forma mais abrangente e profunda, as tuas lições, o teu Evangelho de amor. Que a tua paz, que o teu amor nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Então, como dissemos, nós vamos estudar a passagem evangélica intitulada O Óbolo da Viúva. Utilizaremos para isso o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos 41 a 44. Vamos ler primeiro a passagem. E estando Jesus assentado diante da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. É uma passagem muito profunda, que nos fala sobre a caridade, sobre dar e a maneira como damos o nosso auxílio, o nosso contributo na seara do Cristo, da humildade, da simplicidade. E estando Jesus assentado diante da arca do tesouro, como todos sabemos, Jesus é nosso mestre, Senhor. É o governador do nosso orbe terrestre. É o Espírito puro, condutor de nossas almas, nos mostrando e nos auxiliando na caminhada evolutiva. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, Jesus estava assentado. Em termos espirituais, o que vem a ser assentado? Estar assentado
sobre uma doutrina, sobre uma filosofia, sobre princípios. Jesus estava sentado na sua doutrina de amor. Estava sentado na base de sua doutrina. Estava sentado na sua condição evolutiva de espírito puro. E nós estamos assentados em quê? Qual a base que nos sustenta e nos move? Muitos estão assentados na pequenez, nas imperfeições, nos vícios, no orgulho, no egoísmo. E nós, em que estamos assentados? O que norteia a nossa vida? Qual o nosso objetivo? O que procuramos e queremos para a nossa vida, para o nosso espírito? Estaremos assentados em teorias frívolas, ilusórias? Ou estamos assentados no Evangelho de Jesus, nas leis divinas? O que nos sustenta e o que nos move é o que devemos nos perguntar. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, Jesus com seus discípulos estavam no templo, na entrada do templo, defronte da arca do tesouro. Em algumas traduções, fala que Jesus estava sentado defronte do gasofilácio. É a mesma coisa, é a arca do tesouro. É onde se coloca, nos templos, o lugar para dar a sua contribuição, a sua esmola. Jesus estava assentado defronte da arca do tesouro. Aí cabe nos perguntar também, nós nos assentamos diante de que arca, de que tesouro? Quais são os nossos valores? Quais são as nossas contribuições à vida e ao nosso próximo? Jesus estava sentado defronte da arca do tesouro. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Jesus observava. Naquele momento, observava como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Mas Jesus nos observa até hoje, através dos seus emissários divinos. Jesus nos observa, observa o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa disponibilidade de servir e de crescer.
Jesus nos observa, aguardando o momento em que decidamos nos abrir para o seu evangelho e para o trabalho no bem. A nossa espera, a espera da nossa disposição, do nosso ânimo, de aprender, de crescer, de evoluir e de servir ao próximo. Jesus observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca. Ou seja, observava os propósitos, observava os sentimentos, observava os interesses, a finalidade de cada um, como nos observa até hoje. Observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Lançar é atirar. Como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Lançar é atirar, é jogar. O que nos dá a impressão de simples cumprimento do dever, ou até mesmo de desprezo, ou de desinteresse. E nós, muitas vezes, assim o procedemos com o nosso próximo. Quando alguém bate à nossa porta, pedindo ajuda, como auxiliamos? O que damos? De que maneira damos? Porque ajudar, auxiliar, dar o contributo, dar valores espirituais ou amoedados, depende muito da maneira com que damos. Às vezes doamos algo, mas com displicência, por obrigação, com desinteresse. E muitas vezes, ao dar algo, algum valor, seja amoedado, seja espiritualmente falando, às vezes humilhamos o nosso próximo. Às vezes ferimos o nosso próximo com a nossa maneira de doar, de ajudar. O que nos faz refletir sobre como é o nosso comportamento e como nós ajudamos o semelhante. Porque é preciso ajudar, sim, mas com humildade, com simplicidade, com carinho, com gentileza, sem magoar e nem ferir e nem humilhar. Jesus, então, observava a maneira como a multidão lançava dinheiro na arca do tesouro. O dinheiro é neutro em si mesmo. O que vale é a maneira como o utilizamos. Podemos utilizar do dinheiro, dos bens materiais, mas de que maneira? Como utilizamos? É isso que vai falar da nossa condição evolutiva, do que já aprendemos, do que somos. A utilização que damos aos nossos bens.
observava a maneira como a multidão, já o dissemos de outras vezes, é multiforme, é heterogênea. E a multidão, muitas vezes, vai para um lado e para outro, sem saber o que quer, sem descobrir a finalidade. Às vezes só copiando, sem refletir, sem examinar o que tem feito. Será que fazemos parte dessa multidão que passa pela vida sem rumo certo, desnorteado? Ou já temos um propósito maior, uma finalidade maior na nossa vida? Temos uma meta? Planejamos a nossa vida de acordo com essa meta? Quais são os nossos interesses? Nós estamos na multidão ou nos destacamos da multidão? Observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Muitos ricos deitavam muito. Muitos. Não todos os ricos e nem todos os ricos, mas muitos deitavam muito. Muito dinheiro na arca do tesouro. É interessante que nesse versículo temos dois verbos a nos chamar a atenção: lançar e deitar. Lançar é atirar, é jogar. Muitas vezes sem reflexão, sem qualidade. Deitar é pôr meticulosamente, com cuidado, com zelo. Então, nesse versículo, vemos duas diferenças. Uns lançavam o dinheiro, atiravam. E muitos ricos deitavam o dinheiro. Colocavam com cuidado, com zelo, meticulosamente, sabendo o que estavam fazendo e com que fim o faziam. E muitos ricos deitavam muito. Nós temos vários tipos de ricos. Temos os ricos de posses, de fortuna. Temos também, espiritualmente falando, os ricos de avareza, de mesquinharia. Temos os ricos de orgulho, de egoísmo. Os ricos em ignorância, em maldade. Mas temos também os ricos em valores eternos. Os ricos em bens espirituais que são imperecíveis. E muitos ricos deitavam muito. Ou seja, eles colocavam muito dinheiro na arca do tesouro. Nesse versículo,
a multidão ainda atirava, porque há aquela multidão que nada constrói, que nada faz, que nada auxilia, que nada contribui. A multidão, aquela multidão ali, pelo menos, já dava alguma coisa. Já estava nos passos iniciais para vencer o orgulho e o egoísmo. E os ricos deitavam muito, muito do que tinham. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. Porém, vindo, porém, ou seja, já se destacava de uma maneira diferente, com um comportamento diferente. Uma pobre viúva. A viúva é quem está sozinho, sem arrimo. E ainda era pobre. Aí poderíamos pensar, mas se era viúva e era pobre, se era só, e nada tinha ou pouco tinha, era pobre, ela não precisaria dar nada. Mas aí nos perguntamos, é preciso ter posses para doar, para dar, para ajudar o próximo? Entendemos que não. Há muitas maneiras de contribuir com a sociedade, com a vida, contribuir com o nosso semelhante. Há muitas maneiras de se doar ao semelhante, de ajudar ao semelhante, de ajudar a sociedade, de ajudar ao mundo. Alguns podem contribuir com bens amoedados, com posses. Outros podem contribuir de forma diferente com o que tem. Contribuir com o amor, com a dedicação, com a tolerância, com o perdão, estendendo a mão ao que necessita, consolando e amparando, esclarecendo. Há muitas formas de dar a nossa ajuda, o nosso contributo. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. Deitou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. 2. É interessante porque 2. Já que era pobre, ela poderia doar apenas uma moeda, mas ela doou 2. Aí refletimos sobre essa palavra 2. Por quê? Uma era o contributo, a moeda, o auxílio, a doação. Outro sentido, a disposição de servir. É o desejo de auxiliar. Por mais humilde que seja esse contributo. Então, vemos 2 sentidos aí nessas 2 moedas. O auxílio em si,
no caso, a moeda, e outro, o desejo de servir, o desejo de ser útil, o desejo de ajudar de alguma forma, por mais humilde que seja. E essa viúva se destacou. Porque ela deu as 2 moedas, que era tudo que tinha, mas deu com amor, querendo ajudar, desejando contribuir, que valiam 5 réis. Em algumas traduções, que valiam um quadrante. E quadrante o quadrante era aquela moeda de menor valor. Para os romanos. Então, deu 2 moedas de pequeno valor. Mas era o que ela podia dar. Era o que ela tinha. E ela assim o fez. Com o sentimento de amor, o sentimento, o desejo de auxiliar. E é isso que a destacou. A maneira como doou. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Chamando os discípulos, chamando a atenção dos discípulos para ensinar. Para que eles observassem o ensinamento contido naqueles gestos. Para que eles soubessem diferenciar a maneira de doar, a maneira de contribuir, a maneira de auxiliar. Então, Jesus, chamando os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo. Em muitas passagens, Jesus fala em verdade, ou na verdade, vos digo. Porque era para chamar a atenção para uma verdade essencial, superlativa. Para que não passasse despercebido. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. É interessante que no primeiro versículo fala que a multidão atirava e alguns deitavam a moeda, o dinheiro. Mas Jesus, nessa fala, ele diz que todos que deitaram na arca do tesouro, que deitaram o dinheiro na arca do tesouro, olhando o lado bom de cada criatura. Observando o que havia de positivo em cada um, em cada gesto. Em verdade eu vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Por que ela deitou mais? Se ela deitou apenas 2
moedas de pequeno valor. Mas ela deu o que tinha. Tudo o que tinha. Os outros deram. Muitas vezes sem lhes fazer falta. Jesus destaca essa mulher. Porque o valor espiritual da sua contribuição era mais significativo, era mais profundo, era maior. Em termos espirituais, ou seja, ela fez mais. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, do que sobrava. A multidão, os muitos ricos, deram do que lhes sobrava, que muitas vezes não lhes faria falta. Mas já fizeram alguma coisa. Porque há aqueles que nada dão, nem mesmo o que lhes sobra. Então, todos ali deitaram do que lhes sobejava, do que sobrava. E a gente vê que muitos colocavam o dinheiro na arca, mas mostrando o que estavam fazendo, para que todos vissem, para que todos soubessem o que faziam. E trazendo para nós mesmos, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, muitas vezes doamos aquilo que não nos faz falta, aquilo que está sobrando. Mas já é alguma coisa, já tem o seu valor, sim. Mas às vezes doamos apenas o que nos sobra, o que sobeja. Seja em valor amoedado, seja em roupas, em mantimentos, ou em qualquer outro bem. Às vezes a nossa contribuição, a nossa doação é apenas o que nos sobra, o que não nos faz falta. É assim que ocorre com muitos. Mas realçamos, isso também tem o seu valor, porque já está contribuindo com alguma coisa. Mas fazer com simplicidade, com humildade, sem ostentação. Aí nos lembramos da afirmativa de Jesus. Não saiba a vossa mão esquerda que fez a vossa mão direita, ou que deu a vossa mão direita. Ou seja, haja no bem, auxilie, doe, sem pensar em recompensas, sem pensar em aplausos, sem nenhum outro interesse que não ser de ajudar. Sem que as pessoas saibam o que você está fazendo, querendo mostrar para as pessoas o que fazemos.
para nos aplaudirem, mas ajudar, muitas vezes no anonimato, sem preocupação de aplausos ou de recompensas. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. Mas aquela mulher, da sua pobreza material, ela deu tudo. Até mesmo o que lhe faltava. Ou até mesmo o que ela precisava para o seu sustento. Esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha. Deu a sua contribuição com sacrifício, com renúncia. Dando tudo o que tinha. E nós sabemos que a ajuda ao próximo, que o nosso contributo para a vida, para a sociedade e para o nosso próximo, pode ser dar de várias maneiras. Contribuir com dinheiro, com mantimentos, quem os tem, mas não apenas isso. Contribuir, ajudar com os recursos de que dispomos, espiritualmente falando. Doando o que temos e não apenas o que detemos temporariamente. Porque o que detemos na vida física, em termos materiais, pode nos ser tirado. E ao desencarnarmos, tudo é que fica. Mas é importante doarmos do que temos, do que somos espiritualmente falando. Auxiliar. Muitas vezes com silêncio quando alguém grita. Auxiliar com perdão quando alguém nos ofende ou prejudica. Auxiliar com gesto de carinho, com estender da mão, ajudando o nosso próximo a se reerguer, dando o nosso exemplo, o nosso testemunho. Então, entendemos, há dois tipos de caridade, a caridade material e a caridade moral. A caridade material de bens físicos tem sim o seu valor. E abençoado seja aquele que doa dos bens materiais, mesmo que seja apenas o que lhe sobra. Mas faz algo, está contribuindo de alguma forma. Mas a caridade moral, a caridade do sentimento, a caridade do amor, da ternura, da benevolência, do exemplo cristão, do auxílio, com amor e carinho, ajudando as pessoas a se levantarem, consolando, esclarecendo e amparando a quem necessita. Essa caridade
é que tem mais valor, porque ela impõe sacrifício, renúncia, exige renúncia, sacrifício, dedicação, devoção. Contribuir com o nosso tempo disponível em boas obras. Mas essa da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Ela não apenas deitou 2 moedinhas na arca do tesouro, mas deu tudo o que tinha. Com humildade, com simplicidade, sem melindrar, sem ferir, ajudando com amor. Quando podemos ajudar alguém, fazê-lo com delicadeza nos tratos, com delicadeza nos atos, com delicadeza nas palavras, para que o próximo receba o nosso auxílio, sem se sentir humilhado, sem se sentir diminuído. Esta é a verdadeira caridade, a caridade moral. Mas quem apenas ajuda materialmente já tem o seu valor, sim, e é preciso realçar isso. Já está dando algo. Mas devemos sempre nos esforçar em dar o que temos espiritualmente falando. Pode ser a inteligência ensinando, o conhecimento esclarecendo, o amor, doação. E há também, como vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, os infortúnios ocultos, que passam despercebidos de muita gente. Mas que o verdadeiro, o autêntico cristão vai em busca desses que sofrem, que padecem humildemente, ocultamente, gutamente. Aquele que se doa completamente em termos espirituais, se sacrifica, se devota, e vai também até aqueles que nada pedem, mas que padecem anonimamente na vida. Vai em busca dos infortúnios alheios, onde eles estejam. Terminamos assim a nossa reflexão de hoje. Simples, singela, mas que nos faz refletir sobre a qualidade de nossos atos e de nossas contribuições, sobre a maneira pela qual ajudamos os próximos, nos mostrando que o principal é auxiliar com delicadeza, com amor, com gentileza, com humildade, sem ferir, sem humilhar. Agradecemos, então, a Jesus, nosso Mestre amado, por mais esta oportunidade de reflexão, de aprendizado, por tantas bênçãos recebidas, por tantas oportunidades de aprender e servir no bem.
e rogamos, Senhor Jesus, fortalece-nos o Espírito e auxilia-nos para que compreendamos, entendamos de forma mais profunda os seus ensinamentos e que os apliquemos na nossa vida diária e que saibamos doar de nós em favor do nosso semelhante. Que assim seja.